está com vestimentas de glória. Para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Voltar a ter intimidade e adentrar no ambiente da adoração. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade, Jesus. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Exaltamos o Rei, exaltamos o único digno, único digno. Tu és digno, Senhor. E neste lugar, no ambiente da tua glória, eu quero estar, eu quero estar, eu quero estar, Senhor, eu quero estar, eu quero estar, eu quero estar, Senhor. Anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Anjos
adoração, ela de alguma forma ecoa um som em adoração a Ti. Assim como os anjos que estão diante do Senhor, declarando a Tua santidade, o Teu poder incessantemente. Nós como filhos, nós como Teu povo, nós queremos ter um som do céu para liberar para o Senhor. Nós queremos ter um som que chama a atenção do Abba. Assim como Davi falou, Senhor, que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração, elas agradem o Senhor. Que os nossos pensamentos, que as nossas ações, elas subam como um incenso suave e como um som que atrai o coração do Senhor. É neste lugar onde nós contemplamos a glória e a majestade do Pai. É nesse lugar onde nós somos santificados, edificados, que nós desejamos estar. No ambiente de glória. Anjos e homens exaltam o Rei da Glória no ambiente de glória. Anjos e homens exaltam o Rei da Glória no ambiente de glória, no ambiente de glória. Anjos e homens exaltam o Rei da Glória. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar. Que eu não preciso sair, é só você ficar. Anjos e homens exaltam o Rei da Glória no
Aleluia. Você pode levantar suas mãos ao Senhor. Vamos, quem pode ficar em pé, fique em pé. Que momento maravilhoso esse. Que momento maravilhoso. Diga para o Senhor o que você veio dar a Ele nessa noite. Não existe uma adoração sem eu dar alguma coisa para Ele. Eu preciso dar a Ele. Fala assim comigo: eu estou te dando nessa noite, Senhor. Fala para Ele assim: eu estou te dando nessa noite, Senhor, o meu melhor. O meu melhor. Eu estou lhe dando a minha vida. Eu estou lhe dando o meu casamento. Eu estou lhe dando meus filhos. Eu estou lhe dando tudo para Ti, Senhor. Tudo para Ti, Senhor. Eu estou lhe dando meus sonhos. Eu estou lhe entregando a minha vontade. Eu estou lhe entregando meus prazeres. Eu estou lhe entregando, Senhor. Fala para Ele, fala para Ele. Ele quer ouvir, Ele quer ouvir, Ele quer ouvir. Abre teus lábios a Ele nessa noite. Abre teus lábios a Ele nessa noite. Não tem como nós estarmos no ambiente de glória e nós não deixarmos nada lá. Não tem como. No ambiente de glória tudo nós deixamos com Ele. Foi assim com Abraão quando entregou Isaac. No ambiente de glória Ele disse: aqui está meu filho, Senhor. Aqui está o meu filho. No ambiente de glória. Muitas vezes nós pensamos: Senhor, é o ambiente mais difícil da minha vida. Não, o ambiente de glória é um ambiente que revela quem Ele é e quem eu sou. Eu sou dependente dEle e Ele é tudo para mim. Então você pode dar tudo a Ele nessa noite. Levante suas mãos, declare tudo para Ele. Tudo para Ele. Assim como Abraão entregou Isaac, você pode entregar tudo a Ele nessa noite. Aquilo que lhe impede de pensar, aquilo que impede de você romper nele. Senhor, eu quero lhe entregar também as noites que não conseguimos dormir, que não é o Senhor que está nos acordando para ficarmos um tempo contigo. Nós queremos entregar a ansiedade, nós queremos entregar, Senhor, aquilo que nos deprime. Queridos, entrega tudo a Ele nessa noite. Isso. É ambiente de adoração, é ambiente da glória. E esse ambiente da adoração, e esse ambiente da glória revela quem Ele é e o que nós somos, o que nós somos. Ele é
pode liberar isso nessa noite, igreja? Ele brilha, Ele é a estrela, Ele é, diga isso a Ele, com toda a convicção do seu coração. Ele é o leão, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele é o leão de Judá. Você pode declarar isso bem alto nessa noite. O seu brilho. Quantos de nós estão precisando de clareza nessa noite? Quantos de nós estão precisando de clareza para esse tempo que nós estamos vivendo? Então diga: ilumina, Senhor, ilumina. Aquilo que não está claro ainda, Senhor, traz clareza.
pode aplaudir Ele nessa hora. Você pode aplaudir Ele nessa hora. Ele continua no controle. Ele continua no controle. Se você crê, dá brados de vitória a Ele. Se você crê, dá brados de adoração a Ele. Ele é, Ele é, Ele é. Aleluia. Amém, queridos. Poder sentar para o momento. Queridos, eu quero compartilhar com vocês. Eu quero pedir bastante atenção de vocês hoje. Sei que vocês sempre dão. E hoje eu preciso que vocês, junto comigo, comecem então a nós trilharmos um passo muito fiel à palavra do Senhor. Amém, queridos? Estava meditando algumas coisas no Senhor. E eu fiz um momento de solitude com o Pai. No momento que eu estava compartilhando com o Senhor, eu falei: Pai, fala comigo com clareza, com fundamentação naquilo que o Senhor deseja. Fala comigo. E aí no momento que estava orando, me calei, esperei o Senhor liberar então a palavra dele. E essa palavra eu quero liberar, quero compartilhar com vocês hoje. Estava com alguns pontos para a gente trabalhar hoje, mas foi muito forte comigo nessa manhã. E eu falei: Senhor, eu desejo que esse momento também seja muito impactante para os irmãos que vai estar conosco nessa noite. Eu quero que os irmãos abram, por favor, em Zacarias capítulo 1. Zacarias também é um dos profetas desse momento de exílio, momentos onde precisava de muito arrependimento e muita visão do Pai. Tem explicações aqui muito poderosas, e eu quero compartilhar então essa palavra do profeta Zacarias. Capítulo 1, versículo 3. Quem for encontrando vai dizendo amém. Glória a Deus. Diz bem assim no texto, capítulo 1, versículo 3 de Zacarias: Por isso, diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Lê na sua tradução, lê na sua versão. Se você quiser grifar um pouquinho, grifo. Dá um risquinho aí. Eu gosto muito de riscar minha Bíblia, então não sei se você gosta também. Se você gosta e tem essa prática, fique à vontade. Se também achar que é pertinente. Por isso, diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor tinha me dado 3 versículos, e aí eu vou ler o segundo, depois a gente entra então no momento da palavra, transcorrer aquilo que o Senhor liberou, amém? Versículo 13, do mesmo texto de Zacarias capítulo 1. Os irmãos encontraram aí? Versículo 13 do capítulo 1 de Zacarias, que diz bem assim: Então o Senhor respondeu. Diga assim comigo: então o Senhor respondeu. Palavras boas e confortadoras ao anjo que falava comigo. Diga assim comigo: o meu Deus tem palavra confortadora. Isso significa que Deus continua no controle. Essa palavra foi tirada no momento que eu estava perguntando ao Senhor a respeito desse momento que nós estamos trilhando, desse momento que nós estamos vivendo. E eu falando: Senhor, onde é que nós estamos? Onde é que eu estou? E o que é que o Senhor quer de nós? E aí eu estava meditando e eu
eu tenho uma prática, e eu também quero até, se alguns não têm essa, ou se tem uma outra forma de falar, amém, mas a forma com que eu aprendi, eu também posso compartilhar com vocês. Eu começo o meu período a sós, o meu tempo a sós, meu lugar secreto, ouvindo louvor, né? Na maioria das vezes é assim. Depois eu paro o louvor, coloco um som instrumental, depois desligo o som instrumental. Nesse período no período do louvor eu já adorei, eu já falei, eu já lancei toda aquela oração, né? Que eu costumo dizer que é uma oração mais almática, uma oração mais para as coisas precisas do momento, né? Então eu lanço tudo, e aí depois eu venho com aquele momento de Senhor, o Senhor aquieta minha alma, o Senhor me sonda e me conhece, o Senhor sabe o meu caminhar. E aí eu desligo então o som instrumental, e aí eu entro somente eu e o Pai, e chega um determinado momento que eu me calo, e eu faço a seguinte oração: Senhor, cala a voz do meu eu, Senhor, cala a voz da minha vontade, Senhor, cala a voz daqueles que me influenciam, Senhor, cala a voz do sistema, Senhor, cala a voz do pecado, Senhor, cala a voz da intenção do meu coração, Senhor, cala a voz do inimigo, porque eu quero ouvir somente a Tua voz. E nesse momento então, e aí fica ali por um tempo, e aí quem determina o tempo é o Senhor e você, e procurando então ter aquele momento para alguns chama de meditação, para outros chama de solitude, outros chama de momento de silêncio, é onde a minha alma também precisa estar em silêncio para ouvir Deus falar. E no meio desse momento, o Senhor me deu então esse texto. Eu não me lembrava do que se tratava esses 2 versículos, e aí Ele me deu primeiro o 13, e eu falei para Ele: Senhor, eu preciso de algumas confirmações, eu não vou nem lá abrir ainda, por favor. E aí Ele me deu o versículo 3, e depois Ele me deu lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Quem quiser abrir juntamente comigo, fique à vontade. É mais uma ministração específica para nós. Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz bem assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, esses 3 versículos, ele fala muito, e nós vamos trabalhar um pouco sobre eles. Esses textos que foram firmados hoje pela manhã comigo, e eu falei: Senhor, e aí eu falei: Senhor, eu quero ouvir mais um pouco, eu quero entender um pouco mais sobre isso. O primeiro passo que me chamou muita atenção é que Ele continua no controle. Fala comigo assim: Ele continua no controle. Mas não somente isso, não somente Ele continua no controle, como também Ele tem palavras confortadoras. Ele é o meu refúgio, Ele é o meu socorro bem presente. Ele é aquele que tem palavras que me conforta. Fala assim comigo: a presença de Deus me conforta. Fala comigo assim: a presença de Deus me conforta. Em outras palavras, queridos, eu quero dizer para vocês que na presença de Deus, o problema se torna um propósito. Se eu me achegar a Deus devido a um problema, esse problema é convertido na presença do Senhor, e eu saio da presença dEle com um propósito. Ou melhor, eu continuo na presença dEle com um propósito. Todas as vezes que eu me encaro e que eu me apresento diante de um problema, é porque eu preciso me guardar, eu preciso entrar na presença do Senhor, para que esse problema ele se torne um propósito. Como é que é isso, pastor? Eu apresento a Deus aquilo que eu não posso fazer por mim mesmo, e Ele me dá um propósito para executar.
Ele me dá um propósito para mim poder ter uma direção a respeito do assunto. Infelizmente nós temos hoje uma geração em que ela está muito amarrada ao problema. Diga-se comigo, existe uma geração em que ela está muito amarrada a um problema, mas precisa ter uma geração que precisa se amarrar a um propósito. Quando Isaac ele foi conduzido por Abraão para cima ali para ser sacrificado, para nós, quando lemos esse texto que o pai vai sacrificar o filho, para nós é um problema. Deus pediu algo que ele não podia dar. Para nós é essa percepção que muitas vezes temos. Mas na verdade ele estava diante de um propósito, estava amarrado a um propósito. E todas as vezes que eu estou amarrado a um propósito, o Senhor se revela nesse propósito. Todas as vezes que eu estou amarrado ao propósito do Senhor, Ele se revela nesse propósito. Então, queridos, nessa noite, em nome de Jesus, eu quero te convidar a você arrancar, a você se lançar nesse meio. O que é que estava acontecendo nesse período? Estava justamente no reinado de Dário, estava lá o profeta Zacarias, e eles estavam justamente compartilhando a respeito do posicionamento da igreja, do povo de Deus. E ele dizia assim, o Senhor chegava e dizia assim, ó, se vocês se achegarem a mim, eu me achegarei a vós. Fala assim, o meu Deus é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus relacional, Ele me faz me achegar nele. Ele me leva a me achegar nele. E Ele me dá uma condução de que, a condução de que se eu me achegar a Ele, Ele se achegará a mim. E Ele fala bem assim no versículo 3: voltem para mim e eu me voltarei para vocês. Lá no versículo 13 diz o quê? E Ele tem palavras confortadoras. Eu quero nessa noite pedir para que vocês também abram em Jeremias capítulo 25, versículo 5. A gente vai passar um pouquinho, que vai justamente explicando esses pontos. Senhor, traz-nos clareza a respeito do que o Senhor deseja de nós, Senhor. Jeremias capítulo 25, versículo 5. Quem achou, diga amém. Olha o que diz o texto. Pode ler na sua versão. Eu vou aguardar para que você medite nela. Obrigado, Jesus. Versículo 5. Quando disseram: converta-se cada um do seu caminho mau e de suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a seus pais, aos seus antepassados para sempre. Em outras traduções diz: converta-se do seu caminho mau e também das suas más obras, e vocês permanecerão na casa dos seus pais para sempre. Queridos, nós precisamos entender onde nós estamos e qual é o momento de agora. Diga assim comigo: qual é o momento de agora? Fala mais uma vez, fala assim com você mesmo: qual é o momento de agora? Faça essa pergunta para que você consiga se responder. Qual é o momento de agora? Qual é o momento que nós estamos vivendo agora? É o momento de nós nos abraçarmos ao problema? É o momento de nós acharmos que tudo que está acontecendo aí fora é mera coincidência de alguma coisa que a palavra está relacionada? Ou nós precisamos entender qual é o tempo de nós e começarmos então a nos lançarmos nesse momento, a nos lançarmos naquilo que o Senhor tem para nossas vidas, a nos lançar em um tempo em que o Senhor deseja de nossas vidas. Sabe, queridos, muitas vezes nós ficamos tão preocupados com as coisas momentâneas, e a nossa alma gritando tanto, que nós muitas vezes não entendemos perfeitamente o que é que nós somos e o que é que nós devemos fazer. E eu quero despertar nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Jeremias capítulo 35, versículo 15, fala bem assim: enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas. Eles lhe diziam: cada um de vocês deveriam converter-se das suas más condutas, corrigir-se nas suas ações e deixar de seguir outros deuses e prestar cultos a eles. Assim vocês habitariam na terra que dei aos vossos antepassados, mas vocês não me deram atenção nem me obedeceram. Jeremias capítulo
capítulo 35, versículo 15. Queridos, nós precisamos entender a conduta do qual nós estamos executando nesse tempo. O interessante é que esse momento de Jeremias também era um profeta de cativeiro, um profeta que estava compartilhando a respeito do que estava o povo do Senhor em cativeiro, estava o povo do Senhor aprisionado, e o Senhor deu então um decreto que era para 70 anos eles ficarem aprisionados, era para 70 anos eles ficarem ali sob um governo, sob escravo e debaixo de um subjugo de governo totalmente opressor. E aí o que me chama a atenção é que o Senhor em todo o tempo, através dos profetas, estava sinalizando: olha, isso que está acontecendo é porque está endurecido o vosso coração. Acontecendo é porque vocês não compreenderam ainda que é preciso fazer tal situação. Vocês não compreenderam ainda que precisa abrir mão das más condutas. Vocês não perceberam ainda que precisam abrir mão das más obras. Quem compartilhou no início do nosso momento, e é uma palavra que se linka muito ao que ela estava ministrando aqui no nosso momento de adoração. É justamente um tempo que nós precisamos entender de que forma eu preciso ser igreja e de que forma eu estou me posicionando como igreja. Queridos, perdão se você não quiser compreender o que eu estou falando, e é com muito amor e zelo que eu estou liberando essa palavra hoje, e com muito temor e tremor também, porque é um tempo de que nós não temos como mudarmos uma situação se nós ficarmos achando que esse período que nós estamos passando aqui é só mais um período, que daqui a pouco que a vacina chegar, todo mundo vai ficar bem. Nós precisamos sair dessa zona de enganação. Precisamos sair da zona de que as coisas vão acontecer, daqui a pouco as coisas vão mudar. Querido, não é assim. Não é desse jeito. Nós entramos no período da pandemia, eu já falei isso outras vezes, nós entramos no período da quarentena, nós entramos no período de reclusão, e qualquer um outro nome que os irmãos queiram chamar. Nós entramos nesse período, nós saímos desse período. Eu vou perguntar para você, tem 2 anos a gente nessa situação, e o que é que mudou? Qual é a postura que mudou? O que é que nós mudamos? Qual é a postura que nós mudamos? Qual é o tempo que nós gastamos? Qual é a nossa prioridade? Porque nós falamos muito, nós compartilhamos, eu acredito que seja também o reflexo do anseio que eles viviam. Eles também queriam sair do seu lugar e voltar para a sua terra. Eles também queriam abandonar a Babilônia, também queriam abandonar esses deuses e viver também diante do Senhor. Mas sabe de uma coisa? O que é que nós estamos fazendo para viver esse processo? O que é que nós estamos fazendo para viver esse processo? O que é que nós estamos fazendo diante desse processo? Nós compartilhamos por diversas vezes o processo de maturidade. Nós compartilhamos por diversas vezes, é um processo que nós precisamos nos mergulhar. E um processo que o Senhor me fala muito hoje é que nós precisamos nos arrepender das más obras. Nós precisamos abrir mão de fazermos as nossas más condutas. Queridos, Deus quer contar com a noiva, como foi ministrado aqui na estante. Deus, Ele anseia pela noiva, mas eu quero saber o seguinte: o que é que nós estamos fazendo para que tudo diferente aconteça? E eu tenho orado, e esse louvor que eu pedi para que os meninos cantassem, é justamente o louvor que eu falei: Senhor, traz-nos clareza. Coloca a lupa nos lugares escondidos de nós, porque parece que nós estamos diante de uma geração muito almática, uma geração onde as pessoas, elas continuam com o eu no centro, elas continuam centralizando as coisas dela no centro, elas continuam priorizando as coisas da alma dela, ela continua falando das suas carências momentâneas, elas continuam falando dos seus anseios momentâneos, elas continuam sem querer abrir mão para viver as coisas eternas. Queridos, a palavra do Senhor fala: converte. O Senhor fala: eu enviei profetas para sinalizar um tempo novo. Eu enviei profetas para anunciar um processo novo. E eu estava compartilhando, e eu me lembro que, eu acho que nos 2 cultos passados, eu cheguei a falar que a porta
é com o Senhor. A porta é o novo ciclo, é o novo lugar que o Senhor abre para nós. É por isso que na arca foi fechada a porta por fora, porque nós não temos como mudar uma nova trajetória nossa. É Ele que muda, mas a janela é nós, o discernimento, é clareza. E aí nós vamos lá então para Atos capítulo 2, versículo 38. E quando justamente pergunta as pessoas, a multidão pergunta: e o que é que nós faremos? Ele fala: arrependei-vos, cada um de vós. Não tem como eu entrar num novo processo, não tem como eu entrar num novo ciclo, não tem como haver mudança na história se não haver arrependimento. Se eu não gerar arrependimento, converter, arrepender. Nós estamos diante de uma geração onde acha que o oba-oba vai funcionar. Não vai mais funcionar, irmãos. O oba-oba, o joguinho de luz, tudo isso a gente vai ter também aqui, mas não vai funcionar por eles. Vai funcionar por um arrependimento gerado em cada coração. A manifestação do Senhor, ela vai acontecer a partir de cada posicionamento diferente que nós fazemos diariamente. Não é a quantidade de luz que eu tenho, não é a quantidade de menino de louvores que nós temos, não é a quantidade de câmera que nós temos, mas é a quantidade de arrependimento que nós dispomos em nosso meio. Nós estamos prontos para viver um tempo diferente. Nós estamos prontos para viver esse processo de forma diferente. Causa estranheza, ao mínimo me causa estranheza quando eu vejo as velhas práticas no nosso meio, as velhas práticas em nossas vidas. Eu falo: Senhor, isso já não cabia mais para nós, Senhor. Quando eu sou tentado a ir para um lugar, eu falo: Senhor, isso já não me cabe mais para mim, Senhor, esse lugar já não é mais o meu. Eu preciso entender o tempo que eu estou vivendo e o processo que eu estou disposto a viver. Nós vamos chegar no instante no texto que Valéria citou, quando ela falou de 1 Coríntios, não foi? Capítulo 10, versículo 2 Coríntios. Isso, está aqui também marcado para nós. E aí, é justamente isso. As ferramentas, as nossas guerras. Tiago, capítulo 4, versículo 18, de versículo 8, quem pode abrir, por favor? Tiago, capítulo 4, versículo 8. Tudo isso é para responder o passo daqueles dois textos que o Senhor me deu. Amém, irmãos? Vamos lá. Os irmãos acharam? O que é que diz o texto aí, irmãos? Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Meu Deus. E vocês que têm mente dividida, faz o que, irmãos? Na sua tradução você pode falar bem alto: 1, 2, 3. Aleluia. Purifique um coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Nós precisamos entender esse tempo. Nós precisamos compreender esse tempo. Às vezes a gente não entende. É tempo de alegria, então não. É tempo de plantear, é tempo de nós chorarmos, é tempo de nós nos humilharmos, é tempo de nós nos arrependermos, é tempo de nós chamarmos as pessoas que nós confiamos e perguntar para elas bem assim: por favor, fala para mim. Você pode me auxiliar no processo aqui? O que é que precisa mudar? Qual é a visão que você tem a respeito disso? As minhas práticas, as minhas condutas, quem está me acompanhando, pergunta para eles. Nós precisamos nos colocar em julgamento, porque às vezes nós temos uma mentalidade que estamos tão apropriados
apropriados de algo que nós não estamos entendendo, que as coisas precisam fluir. E se você não está compreendendo, então pergunta para alguém. Se você não está compreendendo, então pergunta para alguém. Mas não se submeta nem a manipulação de outro, nem a sua própria manipulação. Nós não temos como mudar essa trajetória por um simples pulo, por um simples grito. Nós não temos como mudar essa trajetória por uma simples oração que nós fazemos. E por favor, não estou falando de uma simples oração desqualificando o papel da oração. Não. A simples oração que eu falo é aquela mesma oração que Jesus ensinou, e falando a respeito dos assuntos, que nós não devemos ir para as praças e ficar lá se martirizando e orando a fim de chamar a atenção de outros. Existe oração que funciona e existe oração que não funciona. É tempo de nós jejuarmos sem precisar ninguém anunciar. É tempo de nós lermos Bíblias como nós nunca lemos. É tempo de nós orarmos como nós nunca oramos. E é tempo de nós estarmos juntos como nós nunca tivemos. Será que nós estamos entendendo esse tempo? O Senhor está nos anunciando esse momento. O Senhor está nos anunciando esse momento. Ele está nos chamando para esse momento. Quem sabe está faltando alguma clareza em nós. Vamos lá rapidinho, Malaquias capítulo 3, versículo 7. Malaquias capítulo 3, versículo 7. Quem achou, diga amém. Malaquias, o último capítulo do Velho Testamento. Olha o que ele fala a respeito do assunto. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês desviavam dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 4, versículo 5, fala muito sobre a respeito do dia do Senhor, e ele fala bem assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia. Ele fará com corações dos pais se voltem aos filhos, e o coração dos filhos para seus pais. No contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Queridos, é tempo de nós inclinarmos e darmos comando para o nosso coração. Nós temos que comandar o nosso coração, nós temos que inclinar nosso coração às coisas de Deus. Olha o que ele diz aqui no texto: e o coração dos filhos se converterão aos pais, e o coração dos pais se converterão aos filhos. Está falando de uma reinclinação, está falando de um posicionamento, está falando de nós voltarmos para o Senhor. Eu já falei isso na semana passada, que nós estamos sitiados, o Brasil está sitiado. E sempre nesse momento de sítio, existem algumas estratégias que nós precisamos aprender. A gente precisa entender que não é um tempo comum. Você não foi chamado para ser uma igreja do tempo comum. Você foi chamado para ser uma igreja de legado. Então diga para a sua própria alma, diga para o seu próprio prazer: aquieta-te. Eu não vou te dar alimento mais, eu vou alimentar o meu espírito no Senhor, eu vou alimentar a minha vida no Senhor, eu vou começar a conduzir a minha vida num propósito, não num problema, não na necessidade, mas no propósito. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha nesse lugar. Fala para o Senhor nesta noite: brilha aqui no meu íntimo, Senhor. Brilha no meu íntimo, Senhor. Eu preciso ter discernimento para esta hora. Eu preciso ter discernimento para esta hora.
Você pode falar com o Senhor: eu quero abrir mão das más condutas, eu quero abrir mão das velhas práticas, das práticas errôneas. Eu quero abrir mão, mas não somente no querer, não somente com oração fervorosa, mas com reeducação. Aquilo que eu fazia, não faço mais, antes eu faço isso. É como diz em Efésios: se eu mentia, não minta mais, fale somente a verdade. Se roubava, não roube mais, antes trabalhe. Reeducação. Nós estamos em tempo tanto de reeducação alimentar, de uma reeducação para exercício físico, mas nós não podemos abrir mão da reeducação espiritual. Práticas espirituais precisam começar a fluir em nosso meio. Quantos estão entendendo o que eu estou compartilhando, irmãos? Oh, Jesus, tem misericórdia de nós, Jesus. Tem misericórdia de nós, Jesus. Jeremias capítulo 29, versículo 10. Quem puder abrir, fique à vontade. Dá uma lidinha aí, dá uma lidinha nele. Quantos conhecem aquele texto que fala assim: porque sou eu que conheço os seus planos, eu é que sei que pensamento tenho sobre vós. Quem é que se lembra desse texto? E quem é que se lembra do texto anterior a esse? Eu quero chamar a sua atenção para o texto anterior a esse, porque parece que a gente fica somente com algumas partes dela, né? Pega o textozinho de cima, pega o versículo 10, lê aí, ó. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-lo de volta para este lugar. Aí sim começa, ó: porque sou eu que conheço os teus planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazer prosperar e não de lhe causar dano, plano de dar esperança em um futuro. Então vós clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscar de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei todas as nações de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar onde os desportei, diz o Senhor. Mas primeiro tem o que, irmãos? Quando completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a promessa. E quando é que vai se cumprir isso, Senhor? E quando é que isso vai acontecer? Vamos chamar a atenção, por favor, irmãos, olhem para cá, por favor. Essa é uma palavra que o Senhor liberou. Mas se nós formos lá para Daniel, a Bíblia fala que Daniel estava orando, Daniel estava atento aos livros da lei, e Daniel encontrou então um decreto de 70 anos, sim ou não? Mas já se passavam 70 anos. Tinha se passado 70 anos. E aí foi onde Daniel falou: Senhor, já passou 70 anos. Sabe por quê, irmãos? Porque é necessário que nós compreendamos o que é que nós precisamos fazer para o processo mudar, para o ciclo mudar. Me lembra quando eu falei? A porta não se abre somente porque o ano chegou. Não, precisa nós mudarmos o ciclo. E qual é o ciclo? Arrependimento. Quando Daniel começou a fazer oração de arrependimento, quando Daniel começou a fazer oração de perdão, quando Daniel começou a pedir perdão pelos pais, pelos antepassados, e começou a falar das práticas, aí o Senhor então começou a trazer o tempo que o Senhor tinha prometido, um tempo de estar perto e não de longe, um tempo de se cumprir aquilo que o Senhor tinha, de prosperar, de manifestar a vida. Quem sabe está precisando levantar vários Daniéis aqui nessa noite, que pega essa lei, medita nela e fala: uau, Senhor, o Senhor disse que quando nós nos humilharmos, o Senhor virá. O Senhor disse que quando nós nos arrependermos, o Senhor muda a trajetória. O Senhor disse que a oração do justo pode ir muito em teus efeitos. Quem é que pode me dizer se não está faltando um posicionamento de Daniéis nessa noite?
Vamos sair das palavras de efeito, vamos sair do clima da palavra de efeito, de mensagem mirabolante, e começarmos a eu ser a mensagem para esta hora. Diga para você mesmo: eu preciso ser a mensagem para esta hora. Não é outra geração que precisa levantar, é nós. Sou eu, é você, é nós. E aí me chama muita atenção quando o Senhor menciona a sua palavra. Clama a mim, deste-ei. Muitas vezes, por muitos anos, ficamos só nesses textos. Diga para você mesmo: eu preciso ser o mensageiro desse tempo. Eu preciso carregar essa mensagem no meu trabalho, na minha casa, na minha rua. Eu preciso mudar práticas. Se você é nervoso em casa, muda a prática. Se você é nervosa em casa, muda a prática. Muda a prática. Se pensa em ficar irado, muda a prática. Como é que é isso, pastor? Em Colossenses nos ensina que nós devemos elevar a nossa mente ao Senhor, pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. O Senhor está nos dando estratégia, e por todo o tempo na palavra tem estratégia de como vencermos. Não alimenta, porque não é tempo de alimentar, porque nunca foi e agora também não é tempo de alimentar a alma. É tempo de nós termos resposta. É tempo de nós sermos resposta. Sabe quando é que Daniel foi resposta para o tempo dele? Sabe? Quando o rei levantou, Nabucodonosor levantou um decreto e disse: ei, ninguém ora. E ele disse: eu preciso orar como de costume. Eu preciso continuar com minha prática de costume. E a Bíblia fala que ele estava orando e os outros viram. E por ver, chegaram para o rei e disse: rei, Davi está aprontando, o Daniel está aprontando, ele não está fazendo como devia. E aí fez o que com ele? Jogou ele na cova. Da onde, irmãos? Porque mesmo a conduta dele não livrou ele da cova dos leões. Porque o Senhor tinha um propósito com essa cova dos leões. O mensageiro para esse tempo tem resposta. O Senhor quer que nós sejamos mensageiro para esta hora. Não importa se tem cova de leões, não importa. Porque a cova dos leões depois transformou, sabe em quê? O lugar onde revelou quem é Deus, o Todo-Poderoso. Porque a Bíblia relata que passada a noite o rei foi até lá, e quando gritou: Daniel, ele disse: rei, estou aqui. Eu não consegui dormir à noite, Daniel. Ele disse: rei, eu dormi muito bem, eu estou aqui. Sabe, queridos, quando você é mensageiro do propósito, o Senhor tira o sono daqueles que têm feito decretos. Quando nós somos mensageiros para esta hora, o Senhor tira o sono daqueles que têm jogado nas covas. Nós precisamos viver um tempo de renovação da nossa mente, para que venhamos aprender o tempo de fazermos e o tempo de executar com excelência. Não é mais tempo de você falar: pastor, eu ajo assim porque meu pai me fez assim, eu ajo assim porque eu vivi isso na minha infância, Queridos, eu quero declarar para vocês hoje, eu e a pastora temos ficado um tempo de qualidade disponível para os irmãos. Acredito que já tem mais de um mês que eu e ela temos ficado disponível, e temos atendido diversas pessoas às tardes. E se você quiser passar pela gente, pode entrar em contato comigo ou com ela no privado, e a gente marca com vocês na nossa agenda, porque a gente tem estado aqui atendendo alguns irmãos. Sabe para quê? Para que você abra a mão, porque não é mais tempo de você ficar com esses bichinhos de pelúcia. Não é mais tempo de alimentar a alma. É tempo de você romper. Diga para você mesmo: é tempo de romper. Diga para você mesmo: é tempo de mudança. Eu preciso abrir mão. Eu preciso abrir mão daquilo que alimenta a minha alma.
Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Por favor, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Todos acharam? Diga amém. Vamos lá, versículo 4 em diante. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Na proporção que eu me aproximo do Senhor, eu carrego em mim características do Senhor, e Ele me chama para mim ser o que, irmãos? Um mensageiro desse tempo, casa espiritual, para ser sacerdócio santo do Senhor. Eu não ouvi nenhum aleluia até agora. Esse é o tempo de nós nos firmarmos sobre a nossa pedra, rocha eterna. Sabe, queridos, mais uma vez, porque eu sei que vocês já sabem disso, mas eu preciso frisar mais uma vez. O tempo que nós estamos vivendo não é para os de fora, é para nós. A pandemia não veio por causa do pecador lá fora, a pandemia veio por causa da igreja cá dentro. É nós. Amém, irmãos? Diga assim: é nós. É nós. E quem que pode mudar isso? E quem que pode mudar isso? Mas assim, nós. Então, irmãos, em nome de Jesus, como igreja, precisamos entender esse tempo. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que nós já lemos nesse instante. Irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fala assim: mente renovada, prova da vontade de Deus. Mente pagã tem medo de provar a vontade de Deus. Sim ou não? Porque não conhece a necessidade de quem é o seu Deus. Ela não tem mente nada. Acho que eu cansei aqui, né? Deixa eu mudar para de cá agora. Jesus, dá-nos alguns microfones melhor, Senhor. Aleluia. Peraí, irmão, deixa eu exercitar aqui um pouquinho. Misericórdia. Ele é. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso. Olha o que diz o texto: transforme pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar. Eu só experimento e só comprovo quando eu tenho uma mente renovada. É bíblico, não sou eu que estou falando, não, é a Bíblia que está falando. Nós muitas vezes temos medo de nos lançarmos. Nós muitas vezes temos medo de cortar algumas alianças. Nós muitas vezes temos medo de fazer alguma coisa, porque nós não conhecemos o suficiente para ter experimentado aquilo que é bom do Senhor. Queridos, em nome de Jesus, quem sabe algum de vocês pode estar perguntando assim: mas pastor, e como é que eu faço isso? Vamos finalizar nesse texto aqui então. 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10, versículo... Vou ler do versículo 3 em diante. Vocês acharam, sim ou não? Olha o que diz o texto:
Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir o que, irmãos? Para destruir o que, irmãos? Para destruir o que, irmãos? Fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-los obedientes a Cristo, e estarem prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Diga assim comigo: eu preciso levar cativo a minha mente. É você que leva, é você que conduz, é você que firma seu pensamento, é você que firma o que você quer alimentar diariamente. Pastor, eu não consigo. Que pena, irmão. Eu não tenho o que fazer por você. Porque se eu tivesse como o que fazer para você, Jesus já tinha deixado, já se converteu. Eu dou amnésia, dou reset aqui e recomeça com um entezinho aqui na outra página, tudo em branco, tudo show. Ele não fez isso. Então nós não temos como. Nós não temos como fazer hipnose para você mudar, esquecer alguma coisa. Não temos como. Mas a Bíblia fala que nós temos como ser curados. A Bíblia fala que Ele levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, todo o cativo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pastor, e como é que eu experimento isso? Como é que nós experimentamos isso que o Senhor declara em Isaías capítulo 53? Quando eu coloco em cativo a minha mente, e eu trago a minha mente para viver nas coisas que são do alto, onde Cristo está assentado, como diz lá em Colossenses, e eu preciso viver isso. Sabe, irmão, essa palavra ela é longa, ela tem muita coisa para a gente compartilhar, mas eu vou finalizar aqui. Sabe por que nós temos que fazer isso? Por favor, eu vou finalizar com essa explicação para que vocês entendam um pouco. O povo estava no Egito durante 400 anos. Eles eram o que lá? Eles eram o que lá? Escravos. Eles passaram pelo deserto, sim ou não? O deserto era o lugar onde o Senhor estava dando a eles civilização, onde o Senhor estava tentando tirar deles a mentalidade de escravo e colocar a mentalidade de filhos que têm posse, que têm propriedades, de um Deus que tem herança para eles. Quando eles passam pelo Mar Vermelho, é porque eles estavam destronando um Deus que era muito temido sobre os hebreus, que era o Deus justamente das águas. E aí não acaba por aí, ele precisa passar pelo Rio Jordão, e eu já falei isso para vocês. Naquele momento de cheia, ficou águas retidas em Arabá, águas retidas nos lugares, e eles passam para chegar em Gilgal. O Senhor estava ensinando a eles que precisava eles terem cura na alma, que eles precisariam tirar deles a mentalidade de escravo e começar a colocar sobre eles a mentalidade de um povo que tem Deus e que tem herança. E na hora que o Senhor então manda entrar em Gilgal, irmãos, traz a memória dos espias, lugar onde nós não temos condições de carregar os cachos de uva. Um homem só não tinha condição de carregar, tinha que ser 2 homens para carregar. Um lugar de promessa, um lugar maravilhoso. Mas eles precisaram de um processo, eles precisaram abrir mão, e aqueles que conseguiram abrir mão, aquele que ampliou sua visão, entrou na terra prometida. Sabe o que aprendemos com isso? Que todas as vezes que nós não estamos dispostos a viver o novo do Pai, todas as vezes que nós não estamos dispostos a nos converter dos nossos maus caminhos, a nos converter das nossas más obras, todas as vezes que nós não estamos dispostos a nos arrepender, nós também não temos condições de entrar no novo ciclo. Na terra de Gilgal, o Senhor falou para eles, sabe o que? A partir de hoje não terá mais maná que desce sobre do céu.
A partir de hoje vocês vão colher e vão plantar para sobreviver. Sabe o que o Senhor estava falando com eles? Vocês agora vão assumir responsabilidades. Vamos mudar esse contexto? Temos que assumir responsabilidade. O que é que eu preciso fazer para isso mudar? Qual é a oração que eu preciso liberar para que isso mude? Qual é o meu posicionamento que eu preciso fazer para que isso mude? Quais são as minhas características? Quais são as minhas ações que eu preciso mudar na minha casa para que minha casa se converta? Ah, pastor, tem tanta gente lá em casa que precisa se converter. Então comece por você. Ah, eu não me suporto. Então, irmão, misericórdia, você mesmo. Chegou a hora de nós assumirmos posicionamentos que não podem ser um posicionamento que a gente precisa colocar a culpa sobre outros. Nós precisamos assumir aquilo que nós precisamos fazer. Está claro para você isso, irmão? Sim ou não? Diga assim: eu não quero estar amarrado ao problema, eu quero estar amarrado ao propósito. Se essa palavra tem falado contigo, isso aqui, irmãos, eu tive que pincelar muito. Você não tem noção de coisas que tem aqui. É tanto que eu nem transcrevi, eu só citei só os textozinhos para mim. Mas eu quero me dar o suficiente hoje e permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração hoje. Vamos abrir mão da religiosidade, abrir mão da capa, abrir mão do lugar onde nós achamos que se eu proteger a minoria já é o suficiente. Fala assim comigo: Deus não é Deus só da minoria. Deus é Deus de todos. Fala comigo assim: Deus é Deus de todos. Enquanto o mundo lá fora está dizendo assim, ó, nós temos o grupo de mulher, que já não é mais só mulher, agora é mulher negra. Não é só mais mulher negra, mas mulher negra pobre. Mas não é só mais mulher negra pobre, agora também é mulher negra pobre da favela, terceiro grau, não sei o quê. E aí começa muito a fatiar. O mundo tem feito muito isso. E isso é uma grande ajuda para andar no grande individualismo. Nós não somos a igreja da minoria. Nós somos a igreja de um Deus e um todo. O Senhor quer ganhar homens e mulheres. O Senhor quer ganhar hétero e homo. O Senhor quer ganhar todos. Nós precisamos entender que o nosso Deus de todos me leva então a viver uma novidade de vida no Senhor. Por que eu estou falando isso, irmãos? Para que nós comecemos então a ampliar nossa visão e nossa mente a respeito daquilo que nós pensamos no Senhor. Ele tem palavras confortadoras para nós. E Ele disse: chama que eu quero estar perto de vocês. Então me leva a entender que nós não temos chamado como deveríamos. Então me leva a entender de que eu preciso entender esse processo para que ele venha. E eu quero que você, por favor, sem a religiosidade, porque a religiosidade muitas vezes eu falo: você está orando não como deveria, né, pastor? Isso é religiosidade, irmão. Perdão, mas isso é religiosidade. Porque até quem acha que está orando 24 horas também ora como não deveria, né? Não como deveria, porque a Bíblia fala que nós nem sabemos como orar. Então não é isso que vai mudar, irmão. Está orando o suficiente com oração que funciona? Não estou. Deu para entender isso, sim ou não? Está sendo resposta para esse tempo? Sim. Não. Isso é que é oração. Isso é que funciona. Você acha que nós vamos mudar o contexto com alguma manifestação social aí fora para abrir os estabelecimentos, as coisas voltarem ao normal? Nós estamos guerreando no mundo espiritual um propósito. Assim como foi naquela época, o Senhor quer trazer sobre nós um novo tempo. E para isso precisa ter arrependimento da igreja. E eu quero convidar aqueles que precisam, que querem se arrepender nessa noite, a se colocar de pé. Eu quero começar nesse momento pedindo para que você comece a orar como igreja agora.
Comece a orar como igreja agora. Comece a orar: Senhor, me perdoe. Por favor, assim como foi com Daniel, comece a orar você como igreja agora. Comece a falar: Senhor, eu quero me arrepender. Vivemos um tempo de exibicionismo muito grande. Vivemos um tempo em que nós nos preocupamos muito com a mídia, nos preocupamos muito com as coisas. Vivemos um tempo, Senhor, em que nós nos preocupamos muito com o carro que nós teremos, com o templo que nós teremos, grande ou pequeno, com os melhores sons. Nós nos perdemos no meio do caminho como igreja. Senhor, nós tivemos em nosso meio lideranças que abriram mão de viver um nível de santidade para viver em pecado, adultério, roubo, assassinatos. Senhor, como igreja brasileira, nós queremos te pedir perdão nessa noite pelas vezes que nós nos envolvemos com política de uma forma tão sem raciocínio, quando nós nos conduzimos com paixões tão almáticas e queremos responder a um lado como se elas fossem resposta para esse tempo. Senhor, nos perdoe, porque nós substituímos respostas que deveriam ser nossas para que outros movimentos trouxessem. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que nós como igreja abrimos mão de sermos resposta para que algum governo terreno fosse nesse. Senhor, nós queremos te pedir perdão nessa noite pelas vezes como igreja, dos abusos sexuais, dos abusos morais, psicológicos que aconteceram no nosso meio e nós não o fizemos. Irmãos, eu estou pedindo perdão não somente como igreja local, morada, mas como igreja no Brasil, amém? Pelas vezes que acontecia prostituição e foram omitidas e foram escondidas para que não causasse escândalo, onde a reputação era maior do que a tua glória. Me perdoa, Senhor. Como pastor, eu quero pedir perdão que não cuidamos o melhor da tua noiva, que não fizemos o melhor pela tua noiva, pelas vezes que arrancamos lãs desnecessárias, que ferimos desnecessariamente, que maltratamos ambientes. Senhor, nos perdoa. Como pastor, Senhor, eu quero pedir perdão pelas manipulações do púlpito para pedir dinheiro, para obrigar casamentos, para obrigar divórcios. Senhor, me perdoa. Senhor, como igreja, queremos te pedir perdão nessa noite. Aí, irmão, eu quero que você ore agora. Eu quero que você abra teu coração aí agora, pelos lugares onde você passou e as opressões e as manipulações. Peça perdão por esses pastores, peça perdão por essa igreja. Eu estou sentindo a presença de Deus maravilhosa nesse ambiente. Converte a mim, se achegai-vos a mim, diz o Senhor. Não temos como nos achegar com palavras persuasivas de homens. A nossa forma de nos achegarmos diante do Senhor é com arrependimento. Então ora nessa hora, abre teus lábios agora. Abre teus lábios agora. Nós nos importamos com os outros. Das vezes que nós não achamos que os outros é importante o suficiente. Senhor, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa como igreja brasileira, Senhor. Pelas vezes que os shows eram mais importantes, pelas vezes que aconselhamos pessoas a saírem de casas, das suas igrejas, para congregar via rádio, via YouTube, via qualquer outra coisa, e geramos uma igreja desigrejada. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por esse ambiente que nós preparamos como igreja. Nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. Eu quero que você faça você agora, pedindo perdão pelos seus atos. Essa é a nossa hora. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Abra mão das velhas práticas. Abra mão das velhas condutas. Não tenta impressionar homens, impressione Deus com arrependimento. Ora, isso.
Vamos encerrar esse momento fazendo isso agora. Isso. Seja gerado um quebrantamento no seu íntimo hoje. Seja gerado um quebrantamento em nosso meio. Gerado um quebrantamento em nosso meio. Em nome de Jesus, Senhor. Te pedimos perdão como igreja.